Se formos analisar friamente, nada mais abstrato que o conceito vida. Se resume a uma questão de ponto de vista, a começar pelo momento que a gente nasce. A criança, ela é concebida, aí vem os comentários. Para alguns, é igual ao pai. Para outros, tem os olhos da mãe, o jeitinho da avó. Tem os mais pesados que dizem, não, criança é tudo cara de joelho. Quando, na verdade, é apenas uma criança. O mesmo vale para canais do YouTube. Quando ele nasce, quando ele é criado, aquele que cria o vê como futuro campeão de audiência, aquela expectativa, aquela euforia, aqueles planos. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os que olham dizem, pode ser. Se ele caprichar, quem sabe chega lá. Menos, claro, os da família, os mais chegados, que dizem que isso não vai dar certo, ele não leva jeito. Santo de casa não faz milagre. Naravno nasceu agora, 13 de abril de 2023. Estamos no dia 16 de maio, quer dizer, mal completou um mês. E nós estamos satisfeitos com os resultados depois de 16 vídeos e 6 shots veiculados. Temos vídeos com 600, 300, 200, 100 visualizações. Voltamos à questão do ponto de vista. Para você, isso pode parecer nada. Para nós, é surpreendente. Não esperávamos tamanha adesão em tão pouco tempo. Já estamos com 59 inscritos. É pouco? Claro que não. A gente sabe da dificuldade. As pessoas costumam assistir, gostam, participam, prestigiam, mas muitas não gostam de se inscrever ou até mesmo de deixar like. Faz parte. Até Pix já recebemos. Uma surpresa. Deus abençoe a quem enviou. E os relatos? Mais e mais chegam via e-mail, dando-nos então até munição para enriquecermos o canal. Pode ser apenas sorte de principiante ou fascínio pelo novo? Se você pensa assim, respeito. Afinal, na vida tudo é uma questão de ponto de vista. Uma casa simples, isolada, no alto, no meio do nada. À primeira vista, símbolo do abandono. Mas é uma questão de ponto de vista, pois se pararmos um pouco e analisarmos detalhes, poderemos descobrir que se resume a bom gosto e a estar em local privilegiado. E o que dizer de uma senhorinha em plena tarde fria de outono, caminhando com os pezinhos no chão, sozinha em direção ao mar? Solidão? Questão de ponto de vista. Eu enxergo uma pessoa de bem com a vida e com ela mesma. E o espetáculo das dunas, com o exuberante processo migratório da areia ao comando do vento. É o planetinha azul pendurado no meio do universo em constante mutação. Assusta pensar que de grão em grão, amanhã, essas dunas poderão não estar mais aí? Questão de ponto de vista. Se pensarmos que de segundo em segundo, amanhã tem uma grande probabilidade de nós também não estarmos mais por aqui. A relatividade da vida que me faz pensar, principalmente depois de receber um relato igual ao chegado do interior de São Paulo, enviado pelo nosso amigo Paulo Ricardo, nome fictício. Não é uma questão de acreditar ou não entro no mérito. É que eu viajei a minha infância. Lembrei dos filmes de mocinho bandido, herói e vilão. O relato é impressionante na sua simplicidade, sequência e principalmente conclusão. Confesso ter me identificado mais por ser Paulo Ricardo, segundo ele, caminhoneiro, em outras palavras, um irmão da estrada. Não tive dificuldade de me colocar de forma imediata no seu lugar. Não que fosse agir da mesma forma que ele. Não sei, não acuso, não culpo, não condeno.
Quem sabe se eu lá estivesse, da mesma forma agiria, porque a estrada, ela tem um efeito alucinógeno na cabeça de quem nela vive, e muitas vezes a gente confunde e perde a noção da realidade, do certo e errado, do bem e do mal, que se formos analisar friamente não passam de uma questão de ponto de vista. Como vai, Sr. Romário? Envio-lhe esse relato, uma espécie de desabafo. Preciso tornar público, contar para alguém, algo que me acompanha durante anos, mas deixo a seu critério optar se irá publicá-lo ou não. Escolhi o senhor por termos alguns pontos em comum. Primeiro, o fato de sermos da estrada. Tenho acompanhado os seus comentários e sei o quanto o senhor viajou e sabe como eu me sinto. Depois é por causa do seu amor pelo Rio Grande do Sul. Embora tenha morado muito tempo em São Paulo, o senhor não esconde essa fissura por sua terra natal. Eu também gosto muito do seu estado, embora sejamos o contrário. Eu sou de São Paulo, mas sempre gostei de viajar para o sul, devido à facilidade de conseguir fretes de retorno, evitando longas e longas jornadas, batendo lata, que o senhor sabe que o prejuízo é gigantesco. Numa dessas viagens, levei uma carga a Porto Alegre, peguei o retorno que deveria descarregar em Curitiba. Então vim pela BR-116, pela Serra. Embora o caminho pelo litoral pela 101 seja muito melhor, eu fugia do movimento de temporada de verão, pois eu tinha prazo de entrega. Passando Lages, já tarde da noite, eu vim ali na minha tocada, sempre preocupado com a estrada, se bem que a noite estava bonita, quando me deparei com aquela cena aterrorizante. Era um corpo estendido no meio do asfalto. Logo concluí que deveria ser um atropelamento. De imediato parei o caminhão no acostamento e fui socorrer o cidadão, mas ele já estava sem vida. Puxei o seu corpo para um local protegido, mas nessa de puxar o cadáver, eu não pude deixar de perceber um belo relógio. Cara, eu não sei o que me deu. Eu olhei para todos os lados, não tinha mais ninguém ali. O relógio era lindo. Aquele homem não faria mais uso dele. E eu peguei, eu furtei, eu roubei. Aí voltei para a cabine do meu caminhão, segui viagem, e logo chegando na primeira cidade, eu fui a uma delegacia de polícia, notifiquei o atropelamento, porque lá a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos na época, não existia praticamente, e disse que tinha um corpo estendido na beira da BR. Segui minha viagem. E assim o tempo passou, fui para Curitiba, descarreguei, cheguei em São Paulo, fiquei em casa, e peguei uma nova carga, só que daí sentido Chapecó. Aí saí de São Paulo, Curitiba. Aí, lógico, a viagem não era pela 116, o senhor conhece a rota, sabe muito bem. E eu seguia calmamente pelo meu caminho, quando levei um susto, mas um susto. Eu vi aquela figura parada na beira da estrada. Era um homem alto, forte. Ele meio que brilhava, mas olhei aquilo e segui. Andei mais alguns quilômetros e lá estava aquele homem novamente. Eu digo, mas que raio é isso, meu Deus? E o problema é que eu sempre gostei de viajar à noite. Essas estradas, o senhor sabe, o movimento é muito curto. São poucos carros transitando. Mas continuei minha viagem, cheguei em Chapecó, descarreguei, peguei uma carga de Chapecó até Canoas, do lado de Porto Alegre. E de Canoas retornei via 101, sossegado. Aí, cansado, ali pela região de Itajaí, resolvi parar num posto para dormir. Quando eu estava dormindo, ouvi só uma batida na porta. Eu me assustei. Quando eu abri os olhos, ali estava aquele homem me olhando, fixo. Ele só disse para mim assim, devolve que isso é meu. Eu dei um berro. Eu pulei da cama. Cara, eu fui pro banheiro, eu lavava a cara, tinha alguns colegas ali, perguntavam o que eu tinha, eu digo, não, nada, eu não ia dizer o que eu vi, passar por maluco, mas deixei pra lá. Olha, não deu o que 5 dias,
Estava eu em casa, preparando o meu caminhão para mais uma jornada. Estava pulindo, sabe, a roda da frente, quando eu vi lá no fundo da carreta, estava ele parado. Ele olhou para mim e disse: devolve que isso é meu. Ali eu já senti sabe, uma coisa, uma raiva. Digo, mas meu Deus do céu. Aí entrei para dentro de casa, jantei, eu, a esposa, não comentei nada, deitei para dormir. Eu digo, eu devo estar com alucinação. Claro que eu associei ao relógio, mas é claro que aquilo ali podia ser um remorso meu, uma coisa da minha cabeça. Aí estávamos dormindo e eu vi que não era da minha cabeça, porque a minha esposa também ficou horrorizada. Ele apareceu no quarto, mas ele berrava: devolve que isso é meu. Quando ele falou isso é meu, começou a tremer. Sabe aquilo poltergeist que chama isso, né? Poltergeist. Começou a voar e quebrar coisa dentro de casa. Foi uma tremedeira, foi uma gritaria. Minha filha começou a chorar, a minha casa balançava, a luz acendia e apagava. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi o que a minha esposa me perguntou. Aí, envergonhado, eu falei para ela o que eu tinha feito. Bom, eu via no seu semblante a decepção. Eu também estaria decepcionado se alguém que eu amasse e dividisse a minha vida tivesse agido da forma que eu agi. É impressionante, né, Sr. Romário? A vida da gente já tem tanto problema e a gente ainda vai procurar outros, pelo amor de Deus. E logo eu lhe confesso, eu sempre fui trabalhador, sempre fui honesto. Claro, perfeito não sou, e quem é? Cometi meus deslizes, mas roubo. Eu não sei porque que eu fiz aquilo, mas eu fiz. Foi quando a minha esposa, sempre sábia, falou para mim e me aconselhou: cancela essa viagem, não sai. Vai, procura alguém, procura uma ajuda. Bom, eu fui procurar ajuda. Eu obedeci, honestamente, eu não segui o conselho da minha esposa, não. Eu obedeci, porque eu vi que eu tinha que tomar uma decisão, pois aquela criatura, a ira que ela demonstrou, a minha família estava em risco. Sabe lá Deus o que podia acontecer. Eu mexi com um monstro, eu coloquei um demônio na minha vida. E eu fui procurar socorro. Logicamente que o conselho não poderia ser outro. Eu tinha que descobrir quem era aquele homem e devolver o que lhe pertencia. Pois bem, deixei meu caminhão no pátio, peguei meu carro, segui em direção a Lages. Lá na região do atropelamento, procurei as autoridades, fiz uma investigação. Bom, cheguei num sítio modesto. Uma senhora me atendeu muito educada, muito gentil. Aquilo simples, mas limpinho. Meu Deus do céu, que lugar gostoso. E a região é no alto da serra, né, mais de 1000 metros. Aquelas araucárias. Aquilo é um planalto, né? Aquilo é lindo. Umas vaquinhas. Olha, cenário de cinema. Essa senhora era esposa do senhor Ângelo, nome fictício, que havia sido atropelado. Aí eu, com vergonha, cheguei e mostrei o relógio para ela. Ela disse: nossa, ele amava esse relógio. Esse relógio foi o nosso filho, nosso amado filho, que deu para ele. Nosso filho que, graças a Deus, hoje é um homem bem-sucedido, estudou, trabalhou e hoje mora nos Estados Unidos. E ele sempre sonhou que o filho ficasse ali cuidando do sítio com ele, mas como foi a decisão do menino, ele sempre respeitou, mas sentia muita falta, muita saudade. Ele se agarrava a esse relógio, o grande presente que ele ganhou do seu filho. E ela ainda me disse: eu confesso que eu senti falta quando eu fui reconhecer o meu marido no necrotério e não vi o relógio, porque ele não tirava esse relógio do pulso nunca. Aí eu simplesmente disse: bom, então aqui está o relógio. A senhora me desculpa. Ela me olhava assim, ela quase que se arrependeu de deixar um ladrão entrar dentro da casa dela. Ela estava em companhia com outro filho, que esse então simplesmente levantou e não olhou para minha cara. Estava certo. Mas eu fui embora. Eu fui embora tranquilo. De alguma forma eu estava redimido. Fui para casa, peguei meu caminhão, voltando à minha rotina, saí em viagem na primeira parada. Eu acordei no meio da noite. Olha, é um truque Volvo, cavalo Volvo, é uma carreta, carga seca, é tonelada, é uma tara e tanto. Aquilo tremia assim, ó. E ele fazia: devolve que isso é meu, devolve que isso é meu, isso é meu.
Eu comecei a me sentir sufocado, aquela coisa, devolve que isso... Outros caminhoneiros acordaram, aquela buzinaça, uma tremedeira, deu um pandemônio no posto, eles vieram, a coisa foi acomodando, acalmou. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Será que eu trouxe esse monstro para a minha vida? Ele nunca vai me perdoar? Será que eu vou viver nesse desespero? Tudo bem, eu errei, mas porra! Eu vou ter que suportar esse demônio. Aí fui procurar profissionais religiosos de exorcismo. E me indicaram um muito famoso. Eu fui conversar com ele, ele olhou para mim e disse, o senhor está de brincadeira comigo. Isso não é uma questão de exorcismo. Isso é uma questão do senhor devolver. Eu digo, mas vem cá, eu já devolvi, não está mais comigo. Não. Pode não estar mais com o senhor, mas também não está com ele. O senhor tem que devolver o que o senhor tomou dele. Bom, mais uma vez eu fui à casa dessa senhora. Cheguei lá, ela me recebeu assustado. O que o senhor quer aqui de novo? Aí eu expliquei. Aí disse para ela, o relógio está aí. Está sim, senhor. Uma relíquia do meu marido está muito bem guardado. O que o senhor quer? Veio buscá-lo de volta, se arrependeu de ter devolvido. E já chegou gente ali, eu digo, só que me faltava. Eu não sei se eu vou morrer na mão de morto ou morrer na mão de vivo, mas o que está acontecendo? Eu só quero o relógio. Mas por que o senhor quer o relógio? Porque eu quero devolver para o seu marido. Aí eu expliquei para ela a minha intenção. Aí teve aquela reunião em família, aquela coisa toda. Me entregaram o relógio. Ele estava numa caixinha muito bonitinha, vedada. Eu peguei o relógio, botei num saco plástico, entrei no meu carro, fui até o cemitério, fui até o túmulo que ele estava enterrado, era final de tarde, imagine, a serra, aquela neblina caindo, a noite chegando, aquele frio, aquele cemitério com uma cara bonita, mas sinistra, né? Aqueles túmulos que a gente só via pela metade, atrás da fumaça, não tinha mais ninguém ali, só eu. Aí eu peguei aquele relógio, pedi 1000 desculpas para ele. E era um túmulo muito simples, só tinha a terra, ainda não tinha uma lápide. E aí eu peguei o relógio, fiz um buraco fundo assim, enterrei ali e disse para ele, aqui está seu relógio, mais uma vez me desculpe, eu não sou uma má pessoa, eu quero que o senhor me perdoe. E eu lhe prometo que eu vou voltar aqui e eu vou fazer uma lápide para o senhor, não para lhe compensar o que eu fiz, mas para dizer o quanto eu estou arrependido. Nisso começou. Sabe aqueles plátanos, sabe aquelas plátanos que parece álamo, aquela bandeira do Canadá, que tem a folha, pois bem, aqueles plátanos no outono, as folhas caem, é um espetáculo bonito, mas é meio macabro, aquelas folhas amareladas, começou um vento, aquilo começou a cair, aquilo, eu comecei a gelar, mais gelado do que a temperatura permitia, eu olhei para trás, ali estava ele. Mas ele estava assim, muito próximo de mim, parado. Ele olhava para mim sério. Eu nem me mexia. Eu já tinha me falado daquela paralisia do sono, ou do sonho. Mas eu estava paralisado ali, mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir gritar, eu não ia conseguir correr, eu estava congelado, ele estava ali. Eu estava pronto para ser punido. Ele olhou para mim e disse, muito obrigado. E desapareceu. Sabe, seu Romário, eu chorei. Eu chorei como uma criança chora. Eu nunca me senti tão pequeno na minha vida, porque eu fui pequeno. Porque além de roubá-lo, eu o chamava de monstro. Além de roubá-lo, eu queria exorcizar aquele demônio da minha vida, quando na verdade ele era a vítima. Porque se essa história é de anjos, demônios, o demônio fui eu. E eu vou passar o resto da minha vida envergonhado e pedindo desculpas a Deus.